Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a essa segunda etapa dos trabalhos de hoje. Este é o 10º Simpósio de Esclerose Lateral Amiotrófica e o primeiro encontro latino-americano das associações de ELA. Vamos então começar este módulo da tarde, que se intitula ELA, Aspectos Clínicos, Esclerose Lateral Amiotrófica, Aspectos Diagnósticos e Aspectos Jurídicos. A primeira aula será ministrada pelo professor Dr. Acari, que já foi apresentado antes. Ele é o diretor fundador da Brela e chefe da neuromuscular da Universidade Federal de São Paulo. Ele vai ministrar uma aula chamada Síndrome Esclerose Lateral Amiotrófica, síndrome ou doença? Tem sido uma discussão nos últimos simpósios. Novamente, um agradecimento especial por estar aqui hoje. Em relação ao tema que coube, falar a respeito de doença ou síndrome. Se esclerose lateral amiotrófica pode ser considerada uma doença ou síndrome. É importante considerar que na via motora, aquela que vai controlar o movimento, nós temos aquelas células no corpo anterior da medula que são afetadas. Quando há um comprometimento dessas células, nós chamamos de síndrome que envolve o neurônio motor. Isso gera bastante confusão do ponto de vista de semântica. Nós temos as doenças que mimetizam o acometimento do neurônio motor, por exemplo, o hipertiroidismo. As doenças que acometem secundariamente o neurônio motor, por exemplo, linfoma, discrasia sanguínea. E as doenças que comprometem primariamente o neurônio motor, exemplo, poliomielite, síndrome pós-pólio, atrofia muscular espinhal, e um grupo denominado de doença do neurônio motor / esclerose lateral amiotrófica. Essas chamadas neuronopatia motora, elas têm a poliomielite, a síndrome pós-pólio, a atrofia muscular espinhal, que é a doença genética, e as doenças do neurônio motor. Quando nós falamos doença do neurônio motor, nos Estados Unidos, ela é conhecida como doença de Lou Gehrig. Por sua vez, no Reino Unido, doença do neurônio motor. Já na França, é conhecida mais como doença de Charcot. Fazendo parte desse grupo, existem 4 formas de manifestação clínica. Uma delas, que é um comprometimento primário do primeiro neurônio, que é conhecida como esclerose lateral primária. Outra, que tem comprometimento do corpo celular do segundo neurônio, que é atrofia muscular progressiva. Não confundir com atrofia muscular espinhal, que é genética e aqui é degenerativa. Aquela que inicia-se com envolvimento bulbar, com disfagia, disfonia, desartrofonia, que é a paralisia bulbar progressiva. E aquela que envolve, ao mesmo tempo, o primeiro neurônio e segundo neurônio, que é conhecida como esclerose lateral amiotrófica. O simpósio, como vocês viram, é um simpósio de esclerose lateral amiotrófica / doença do neurônio motor. Por qual razão? Porque 70% de todos os quadros clínicos desta família são de esclerose lateral amiotrófica. Por isso que é uma sinonímia, praticamente para todas as outras formas, de esclerose lateral amiotrófica. Em relação a essas diferentes formas de apresentação, nós temos aquela que envolve, primariamente, o corpo celular do segundo neurônio, conhecida como atrofia muscular progressiva, que foi descrita pela primeira vez por Aran em 1848, e depois por Duchenne, 2 anos mais tarde. Uma outra forma que compromete a região bulbar, primariamente, ela foi descrita pela primeira vez em 1860 por Guillaume Duchenne, o mesmo Duchenne que descreveu a distrofia muscular de Duchenne. Já por sua vez, aquela que envolve o primeiro neurônio e o segundo neurônio, que nós conhecemos como esclerose lateral amiotrófica, ela tem a sua descrição relacionada por Jean-Martin Charcot, que descreveu muito bem sobre os aspectos clínicos, até também de patologia, dos achados em necrópsia, com envolvimento do corpo celular do neurônio e envolvimento da parte lateral da medula. Portanto, essa forma descrita por Charcot é que predomina mais. Daí a denominação de esclerose lateral amiotrófica para todas essas formas de envolvimento do corpo celular do segundo neurônio sob uma forma degenerativa. Qual é o quadro clínico? O quadro clínico clássico que apresentamos é um indivíduo do sexo masculino, ao redor dos seus 55 anos de idade, que começa a apresentar, caracteristicamente, uma fraqueza muscular, fraqueza esta iniciada ou pelo braço ou pela perna, junto com a fraqueza, fasciculações, e junto com a fasciculação com aquele tremor na carne, atrofia muscular.
e, caracteristicamente, é uma doença rapidamente progressiva. Juntamente com esses detalhes, ao exame, hiperreflexia, reflexos aumentados e sinal de Babinski. Essa é a característica da esclerose lateral amiotrófica. Entretanto, quando nós fazemos o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica, esse diagnóstico já é tardio, já passou-se um tempo muito grande para isso. Houve necessidade de se fazer uma reunião essa para tentar definir os critérios diagnósticos para a esclerose lateral amiotrófica. Isso era uma solicitação, e era uma solicitação, lógico, também da indústria farmacêutica, no sentido de nós detectarmos mais pacientes com esclerose lateral amiotrófica e também para fazermos ensaios clínicos. Porque uma vez que nós sabemos que os neurônios, quando afetados, eles não regeneram mais, se deixarmos um diagnóstico muito tardio, a possibilidade de reverter esse quadro, ou mesmo estabilizar esse quadro, é muito difícil. Quanto mais precoce o diagnóstico, portanto, é necessário. E desta forma foi feita uma reunião, a reunião foi realizada em 1990, pertinho da cidade de Madrid, nessa região da Serra da Guadarrama, o castelo de El Escorial. Esse castelo tem uma história muito interessante. Ele foi construído em comemoração à vitória contra os franceses. Saint-Quentin, 10 de agosto de 1557. No ano seguinte, o rei Carlos I de Espanha, que era conhecido também como Carlos V do Sacro Império Romano, ele veio a falecer. E ele foi enterrado nesse local. E o filho dele, Felipe II, ele não suportava a ideia do pai estar enterrado num local não muito adequado para um rei que foi tão importante. E assim ampliou-se esse local, que era um cemitério, do cemitério foi um castelo, do castelo uma biblioteca fantástica, e dessa biblioteca fantástica, a cultura criada, essa cultura criada possibilitou a primeira reunião para os critérios diagnósticos de esclerose lateral amiotrófica, que nós conhecemos como os critérios diagnósticos de El Escorial. E assim publicado em 1994. É o que nós utilizamos. Quando começamos a utilizar esses critérios, percebemos que havia falhas. Houve uma segunda reunião. E essa segunda reunião foi realizada na Virgínia, em Warrington. É uma casa que ficou em pé. A única casa que ficou em pé durante a Guerra da Secessão. E se ela ficou em pé, ela tem raízes profundas, ela tem força. E assim foi realizada a segunda reunião para buscar raízes profundas e de força para o diagnóstico precoce de esclerose lateral amiotrófica. Mas havia falhas ainda, porque os critérios feitos sob uma forma suspeita, possível, provável, clinicamente, provável, laboratorialmente ou definitiva, às vezes nós tínhamos dificuldades para classificarmos. E esses critérios eles eram importantes para a introdução do indivíduo em ensaio clínico, mas não era um critério adequado para um indivíduo. Eu tenho ou não tenho ela? Eu só tenho ela suspeita, mas não é esse o exemplo adequado para dar para um paciente. Tem ou não tem? Daí que vem a história definitiva ou provado. Do ponto de vista de critério eletroneuromiográfico ou para ensaio clínico, era interessante, mas para o paciente havia falhas também. Para tentar diminuir as falhas, foi feita uma outra reunião essa no Wajishima, no Japão, que é muito interessante, porque essa é uma ponte que separa as duas cidades. Ela ficou incólume durante uma condição de terremoto lá no Japão e nessa região, que separa essas duas cidades. Foi feita uma outra reunião especificamente para os critérios eletroneuromiográficos. E dessa reunião, a importância foi que nós começamos a valorizar como os achados de alteração aguda na eletromiografia, que era um critério importante para a esclerose lateral amiotrófica, diagnóstico para a esclerose lateral amiotrófica, começou-se a valorizar também a presença de fasciculações, com certa morfologia, e de acordo com essa morfologia, ampliou-se a possibilidade do diagnóstico mais de precisão para a esclerose lateral amiotrófica. Por que eu estou falando tudo isso? Porque se nós não fizermos um bom diagnóstico, eu não tenho nem doença, nem síndrome. Então eu tenho que reconhecer aquela população. Daí o diagnóstico, baseado em aspectos clínicos e eletroneuromiográfico. E eletroneuromiográfico muito bem feito. 4 membros e região bulbar também avaliada. E essa doença compromete as células do corpo anterior da medula. Essa é uma necrópsia de um paciente que faleceu com esclerose lateral amiotrófica. Vejam a diferença do número de neurônios presentes entre aquele que era considerado normal e aquele que faleceu com esclerose lateral amiotrófica. E essas células morrem. Por que elas morrem? Elas não morrem por uma causa única. São várias causas que levam a um processo degenerativo dessas células. Dentre elas, comprometimento no receptor de glutamato,
a alteração em relação ao cálcio, mitocôndria, fluxo axoplasmático, que envolve a parte anterógrada e a parte retrógrada também, comentada hoje pela manhã pelo Dr. Marco Antônio Chieia. Nós não temos uma causa única, são várias causas envolvidas na esclerose lateral amiotrófica, como a excitotoxicidade, estresse oxidativo, a morte celular programada, acúmulo de neurofilamentos, déficit de fatores neurotróficos, alteração imunológica autoimune, infecções virais, trauma, envelhecimento, fatores ambientais e outros possíveis fatores que nós não conhecemos ainda. Mas, em comum, todos eles levam uma cascata tal que a célula ela entra em processo de neurodegeneração. E assim ela morre. Fazendo parte disto, o receptor de NMDA está envolvido, o canal iônico, que está relacionado com o glutamato. A inibição do glutamato poderia inibir esse processo de excitotoxicidade, as organelas presentes dentro da célula, que estaria envolvida também. Dentre as causas mais prováveis, que facilitam, que levariam a esse comprometimento, seria a atuação do glutamato, a presença ou a ausência de fator protetor celular, fator do endotélio de crescimento vascular, o acúmulo de superoxidase, processo de morte celular programada, processo inflamatório, alteração do fluxo axoplasmático ao longo do axônio também. E quem que desenvolve essa doença? Porque esses fatores todos estão presentes. O interessante é que nós encontramos um fator numa certa população, só que não se repete em outra população. Então, parece que nós nascemos com uma certa carga genética definida, e dependente dos fatores que facilitariam a doença, quando exposta aquela pessoa a certas condições clínicas, aquele gene entraria em funcionamento com alteração do neurônio. Ou a falta de genes protetores também poderiam levar essas alterações a um comprometimento do neurônio motor. Quando se fala em esclerose lateral amiotrófica, nós estamos falando em doença esporádica. Entretanto, 5% de todos os casos, dependente dos locais, um pouco mais do que isto, nós temos a forma familiar. E na forma familiar, 20% desses indivíduos, nós já reconhecemos os genes que estão envolvidos. Dentre eles, da superósseo desmutase, que é esse que está relacionado ao cromossomo 21. Mas existem outras formas familiares também, dentre elas, esta muito bem descrita aqui no Brasil, pelos nossos colegas de Ribeirão Preto, da USP de São Paulo, e atualmente de Minas Gerais, região Juiz de Fora, Guarani. São pessoas morando nessa região vizinha, Espírito Santo, Rio de Janeiro, mas de Minas Gerais, apresentando essa forma chamada VAP-B, aquela proteína que o Marco Antônio comentou hoje pela manhã, muito importante para várias funções do neurônio e no fluxo de informação entre a célula e o tecido muscular presente. Entretanto, é o seguinte, nem todos os indivíduos que têm alteração genética desenvolvem a doença. Então, existem alguns fatores protetores. E talvez aqueles que desenvolvam a doença, eles estão expostos a algumas condições que favorecem o desenvolvimento da doença. E dentre os fatores que envolvem, podem ser as defesas antioxidantes que faltam para os indivíduos, como a falta de enzimas de reparo que levam à alteração também, ou uma alteração das oxidações das proteínas e dos lipídios. E o que leva a essa alteração? Por exemplo, as radiações, poluentes. O que leva mais? As infecções, traumas, e os traumas, não só físicos, podem ser também traumas psicológicos. E desta forma, aquela cascata de degeneração, ela vem para os indivíduos. Ou a falta de substâncias neurotróficas, aquelas substâncias que controlam a informação entre uma célula e outra célula. A deficiência dessas substâncias levaria a um processo de degeneração do neurônio. Do ponto de vista populacional, algumas regiões têm mais doença que outras. Vamos estudar essa região. Uma delas, a 2.000 quilômetros do Japão, 2.000 quilômetros das Filipinas, Ilhas Marianas. A ilha mais ao sul, Ilha de Guam. Na Ilha de Guam, existia 100 vezes mais esclerose lateral amiotrófica, quando comparada essa população com o restante do mundo. O que tem de diferente lá? O que tem de diferente lá é um hábito alimentar. E os indivíduos lá adoram esse bichinho, morcego. E esse bichinho, alimentado por essas pessoas, ele gosta desse fruto, e esse fruto que está numa palmeira tem uma substância, cicade,
e essa substância tem um aminoácido excitatório, quando acumulado no morcego, e o indivíduo comendo o morcego por anos, ia desenvolver um quadro de toxicidade. E essa substância atuaria no motoneurônio, levando a um quadro de degeneração. E atualmente ocorreu uma diminuição grande da esclerose lateral amiotrófica nessa região, ao mesmo tempo que também diminuiu a quantidade de morcegos nessa região. Ou seja, parece que existe realmente uma relação direta nessa história colocada. Qual outra população que tem mais doença? Dentre elas, por exemplo, esportistas. Veja só, Lou Gehrig, cujo nome está atrelado à doença esclerose lateral amiotrófica nos Estados Unidos. Esse indivíduo, aos 23 anos de idade, tornou-se profissional de beisebol. Aos 35 anos de idade, ele estava no auge da forma técnica dele, mas eis que ele desenvolve um quadro clássico de esclerose lateral amiotrófica, cuja evolução foi dramática. Em 2 anos, ele estava morrendo. Com 37 anos de idade, ele estava morrendo. Muito rápida a doença para ele. Outros indivíduos famosos que desenvolveram esclerose lateral amiotrófica. Exemplo, Charles Mingus, grande musicista, desenvolveu a doença. Por onde começou a doença? Pela mão direita dele, a mão que embalou tantos sonhos de tantos indivíduos, de tantos casais. Foi uma doença que não foi tão rápida para ele como que foi para Lou Gehrig. Ele veio a falecer com 7 anos de história de doença. Outros indivíduos famosos que desenvolveram a doença, David Niven, 98 longa-metragens. Ele fazia uma e terminada, começava outra, terminada outra longa-metragem. Ele encontrava-se num programa de televisão, perguntando-se a ele qual que seria o próximo passo. Ele disse: eu estou ficando cansado, eu não estou conseguindo mais trabalhar como trabalhava antes, a minha voz está ficando estranha, a minha mão está ficando um pouquinho fraca. E uma pessoa por telefone falou: eu acho que eu sei que ele tem esclerose lateral amiotrófica. Ele internou-se com pseudônimo e realmente era a doença. Foi-lhe dado um prognóstico sombrio, ele resolveu passar o restante dos dias da vida dele no castelo que ele tinha na França, e não ficar internado em hospital e nem atender às orientações médicas. Eu acho que ele fez muito bem. Outro indivíduo que desenvolveu a doença, Dmitri Shostakovich, também maestro e compositor. E começou a doença na mão também que fazia o embalo dos instrumentos e o controle dos instrumentos. Outra pessoa que desenvolveu a esclerose lateral amiotrófica, Mao Tse-tung, grande líder chinês, e começou a doença pela perna, mas nós não temos grandes informações a respeito, como foi a instalação, porque eles guardavam essas informações às 7 chaves. Outra pessoa famosa com esclerose lateral amiotrófica, Stephen Hawking. Stephen Hawking começou a doença pela perna direita aos 21 anos de idade, quando tinha acabado a faculdade. Nessa oportunidade ele passou por uma avaliação intensa. Nessa avaliação, ele apresentava-se com fraqueza muscular, o exame feito com líquido cefalorraquiano, um exame chamado mielografia e biópsia de músculo, falou-se: o senhor está com esclerose lateral amiotrófica. Trata-se de uma doença degenerativa, evolutiva, irreversível, incurável, fatal, e o senhor vai morrer em 3 anos e meio, 4 anos. Eu acho que o senhor tem que aproveitar a vida. E assim ele resolveu aproveitar. 1 livro, 2 livros, 3 livros. 46 anos depois, o grande problema dele hoje é que os médicos dele morrem. Todos. E ninguém quer mais ser médico dele, por causa dessa condição. O que esses indivíduos têm em comum? Sexo masculino, ao redor de 50 e 60 anos, exceto Lou Gehrig. Esportistas, uma grande parcela deles. Comprometimento motor puro, sem alteração sensitiva, sem alteração esfincteriana, sem alteração cognitiva. E todos eles, praticamente 1 ano para o diagnóstico, que aparece. Isso desde aquela época, e hoje continua a mesma condição, ou seja, 1 ano para o diagnóstico. O que nós temos de estudo na Escola Paulista de Medicina? Quando nós vemos nossa população, nós temos alguns indivíduos bem jovens, mas a maioria da população é ao redor dos seus 54 anos de idade. O que nós temos em comum? Predominam mais homens do que mulheres, uma proporção de 3 homens para 2 mulheres. Entretanto, quando nós vamos na história de novo, nós vemos que as primeiras descrições, elas são de mulheres. Sir Charles Bell, a primeira descrição de esclerose lateral amiotrófica que nós temos, 1830, era uma mulher. A descrição de Charcot,
também a primeira descrição dele em mulher. São duas mulheres que apresentam, e depois a melhor descrição de Elizabeth Pi, também mulher, que aparece. Quando nós vamos estudar melhor essa população, nós vemos que a distribuição é de 3:2, mas quando vamos avaliar na população depois dos 70 anos de idade, mulher é igual a homem ou um pouquinho mais frequente do que homem. Ou seja, elas têm um fator protetor que os homens não têm, que aparece. Isso possibilitando que elas vivam mais tempo. E quando elas perdem esses fatores protetores, a prevalência torna-se igual àquela dos homens. Então tem alguma coisa relacionada ou com estrógeno, ou com outras substâncias femininas que favorecem maior proteção da doença. Tem outra característica, é uma doença motora, parte apendicular, braço, perna, compromete a musculatura da fala, a respiração, mas alguns músculos são mais resistentes. Os músculos que controlam a movimentação do olhar. Os músculos que controlam os esfíncteres, xixi e cocô. Eles são bastante resistentes para o comprometimento dos neurônios na esclerose lateral amiotrófica, diferentemente de outros neurônios também. Ou seja, embora seja a motoneurônio, tem uma diferença regional de comprometimento entre um e outro. Todos esses indivíduos formam motora pura, mas alguns desenvolvem comprometimento cognitivo. E esse comprometimento cognitivo, como o paciente que nós acompanhamos, com um quadro de afasia progressiva, começou a perder a capacidade de falar. Pensava na palavra, mas a emissão dela não era conseguida. Um quadro de afasia progressiva, com uma ressonância magnética mostrando alterações bastante importantes. Um outro quadro, conhecendo-se melhor hoje, chamado demência frontotemporal, que compromete uma certa parcela de pessoas com esclerose lateral amiotrófica. Um quadro diferente daqueles indivíduos mais famosos que nós colocamos anteriormente. Outras condições começaram a aparecer. Qual é o prognóstico? 3 anos e meio, mais ou menos, de sobrevida. Mas alguns indivíduos teimam em viver mais tempo, como esse chamado Stephen Hawking. Quais são os fatores, portanto, que predispõem uma longevidade maior? Ou quais são os fatores que fazem com que a doença seja mais rápida também? Nós temos que aprender essas condições. Apresentando-se isto, a pergunta é, se esclerose lateral amiotrófica é doença ou se ela é síndrome? Aí nós temos que ir nos conceitos, conceito de doença e conceito de síndrome. E tem uma discussão que pode ser muito bem vista em relação à discussão de Platão e Aristóteles, entre o céu e a terra também. E nessa discussão, nós vemos conceito de doença. Doença é uma anormalidade biológica. Causas mais íntimas, como produtos dos genes variantes, experiências do meio ambiente afetando esses genes. Por exemplo, a esclerose lateral amiotrófica na ilha de Guam, com alimentação lá com o morcego. As causas mais remotas, os mecanismos de mutações com seleção e efeitos fundadores. Exemplo, a VAP-B em relação a Minas Gerais, que tem. Doença. As causas geralmente atuam em associação umas com as outras. Por exemplo, uma lesão mais predisposição. O tempo entre a causa e sintomas é geralmente longo. Quando é que começou a doença? Não começou ontem, não começou há 2 meses. Ela começou há mais tempo, com certeza absoluta. Vai tendo o envolvimento do neurônio, ele vai sendo recuperado de uma forma ou de outra, mas chega uma certa hora que o comprometimento é mais intenso. Quadros de doença em suas essências totalmente diferentes. Podem apresentar uma aparência externa coincidente e vice-versa. Muitas vezes, igualzinho, doenças distintas com manifestação clínica igual. Doença vem do latim, dolência, padecimento. É o estado resultante da consciência da perda da homeostasia de um organismo vivo, total ou parcial. Esse estado pode cursar devido a infecção, inflamação, isquemia, hemorragia, modificações outras, várias que levam em comprometimento. E nós temos necessidade de dar o nome. Jesus Cristo fez vários milagres e não se tinha um nome da doença para os milagres, exceto para a lepra. As outras não tinham. Mas nós precisamos dar nome. Tanto que nós temos um livro chamado CID-10, existem várias doenças lá, e os convênios exigem que nós coloquemos o código disso, para nós entendermos do que nós estamos falando. O nome é uma conveniência, é um propósito logístico, econômico, pagamento, entendimento. Tem um outro conceito muito importante, o conceito de epistemologia, que vem de episteme, que é igual a conhecimento, que vem de logos, estudo.
o estudo do conhecimento. Um dos indivíduos relacionados com esse conhecimento, Michel Foucault. Relaciona-se, portanto, a epistemologia com a metafísica, com a lógica, com a filosofia da ciência. Quando nós falamos em conhecimento, conhecimento é um pedacinho. É um pedacinho das nossas crenças que são verdadeiras. Nós todos temos crenças. Nós todos acreditamos naquilo que nós crescemos com aquilo. Mas nem tudo aquilo que nós acreditamos é verdade. E um pedaço disso que se engloba é o conhecimento. Mas não é todo o pedaço que se engloba, é um pedaço menor ainda. É aí que vem a nossa parte, a importância desse simpósio, para chegarmos nesse pedaço, no conhecimento. E através disso, para passarmos as informações mais adequadas para os indivíduos. Exemplo, célula-tronco, tanto que a gente vê em relação à internet. E estamos vivendo a fase da medicina baseada em evidência de internet também. Nós temos que separar essa informação, o que é crença, o que é verdade, daquilo que aparece para nós. O corpo doente, ele manifesta-se com sintomas, enquanto que o tecido, os órgãos, é que estão doentes. A doença do órgão é que vem se manifestar sob uma forma clínica. E os clínicos vão tentar identificar o que está acontecendo. E uma somatória desses sinais e sintomas é que leva ao diagnóstico específico que nós estamos pensando. O que é síndrome? Síndrome vem de uma palavra grega, que é a ação de concorrer, concurso. Síndromos, que correm juntos, que acompanham. É um termo empregado pelos antigos médicos gregos para indicar um conjunto de sintomas sem relação obrigatória com determinada doença. É um conjunto de sinais e sintomas, mas que podem aparecer em doenças diferentes, em situações diferentes. Entrou por vocabulário médico em 1541 por Littré, tradução de Galeno. Em grego é feminino, é a síndrome. Em espanhol é masculino, é o síndrome. E em francês, feminino. Em português, uma certa vacilação. A síndrome ou o síndrome. O mais adequado seria a síndrome, o gênero feminino, que aparece. Portanto, a síndrome é um agregado de sintomas e sinais associados a uma mesma patologia e que seu conjunto define o diagnóstico e o quadro clínico de uma condição médica, de causa desconhecida ou ainda em estudo. Doença já é uma causa mais conhecida, classificada geralmente com o nome do cientista que a descreveu ou com o nome que o cientista lhe atribuir. Uma síndrome não caracteriza necessariamente uma só doença, mas um grupo de doenças. Na medicina tradicional chinesa, diabetes, por exemplo, é conhecida como síndrome da magreza e da sede. Quando se fala em diabetes, é síndrome da magreza e da sede, um conjunto de sinais e sintomas. E o que acontece na esclerose lateral amiotrófica? Nessa enfermidade, nós temos uma variabilidade enorme. Sexo, predomina mais em homens e mulheres, embora as primeiras descrições, mulheres. Idade do início dos sintomas, em geral 54 anos, mas nós temos 21 anos, 22 anos, e temos pacientes com 90 anos, raros, mas nós temos. A manifestação clínica, mais usual, apendicular, braço ou perna. O mais usual, assimétrica, começa de um lado e depois passa para o outro lado. Envolvimento, que pode ser dos membros inferiores ou dos membros superiores. Mas alguns indivíduos iniciam a doença pela forma bulbar, com disfagia, disfonia, disartrofonia. Outros indivíduos têm comprometimento respiratório. É raro, mas tem. E o interessante, existem certos núcleos motores que são preservados por mais tempo. O ocular extrínseco e do esfíncter. Não tem comprometimento, usualmente, de outros sistemas. Mas alguns indivíduos têm alteração cognitiva. E não só alteração cognitiva leve, como alteração cognitiva grave. Por exemplo, alteração do tipo demência frontotemporal. A doença ela é mais esporádica. Entretanto, 5% de todos os casos, forma familiar. A sobrevida também é variável. Em média, é colocado 3 anos e meio. Mas nós temos pacientes que faleceram com 1 ano de doença. E nós temos na história, exemplo, Stephen Hawking, 48 anos de enfermidade. E os fatores de risco são variáveis para cada indivíduo. Tem certo local que o fator de risco é a atividade física, a atividade motora. Na Itália, 6 vezes mais frequente a esclerose lateral amiotrófica em ex-jogadores de futebol. Então, alguma coisa nessa atividade favorece a doença lá.
Em relação ao quadro ainda, dos aspectos anatopatológicos, ela é variável. Tem comprometimento mais de certas regiões do que outras e às vezes, há um envolvimento por contiguidade também, afetando outros conjuntos de células que aparecem. E as respostas terapêuticas, elas são variáveis também. Há pessoas que são mais neuroprotegidas, usualmente, naturalmente, e pode ser que essa pessoa também ela possa ser mais neuroprotegida com as medicações que aparecem. O grande problema é que os ensaios clínicos feitos, eles pegam todos os indivíduos, de uma forma geral, utiliza-se uma medicação e não conseguimos separar aqueles indivíduos que poderiam ter uma neuroproteção melhor. E mais ainda, nesses indivíduos nós poderíamos ter o contrário. Aquelas pessoas com uma sensibilidade aumentada, que poderiam ter a sua doença acelerada se uma certa substância ela funcionar como tóxica para as pessoas. Nós vamos comentar amanhã no consenso. Uma substância muito utilizada por nutricionistas, BCAA, um aminoácido ramificado, utilizado para melhorar a performance física. Esse BCAA, ele acelera a doença. Um aminoácido. Um aminoácido para aumentar a força do indivíduo, pode acelerar a evolução da doença, especialmente para aqueles que têm uma propensão maior. Então, ou seja, as respostas terapêuticas, elas são variadas também. Portanto, quando nós falamos em doença do neurônio motor, ela é clinicamente e biologicamente uma desordem heterogênea. Se ela é heterogênea, ela, portanto, não pode ser considerada uma única doença. Não pode ser. Entretanto, ela não pode ser considerada uma síndrome, porque síndrome representa o aspecto clínico patológico de várias doenças que aparecem. Será que, portanto, que é um quadro de várias doenças? Nós podemos fazer, portanto, um analogismo, que os colegas que trabalham com transtorno de movimento, eles foram muito felizes com parkinsonismo. Aquelas características que parecem doença de Parkinson, com tremor, com rigidez, com movimento lento, e essas pessoas são catalogadas como elas têm parkinsonismo. Algumas delas têm doença de Parkinson. Então, com analogia com essa condição, eu poderia falar que a esclerose lateral amiotrófica é a forma mais comum do elismo das doenças do neurônio motor. Podemos falar desse jeito, para não entrar em grandes discussões. Se nós não temos uma caracterização se é uma doença, ou se são várias doenças, se é síndrome, nós voltamos na discussão novamente de Platão e de Aristóteles. E eles concordaram, depois de muita discussão, que a virtude ela está no meio. Em relação a essa condição colocada de esclerose lateral amiotrófica, doença do neurônio motor, se a virtude está no meio, por que nós insistimos em dar prognóstico para os pacientes com elismo? Se eles podem ser indivíduos representando uma doença de uma ponta com um prognóstico muito melhor, enquanto que outros têm um prognóstico mais reservado. Mas, sem dúvida nenhuma, quando nós damos um diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica para alguém que está à nossa frente, nós não podemos nunca deixar essa pessoa sem, pelo menos, com a expectativa de algo de bom está por vir. Então, nós temos que abrir o nosso pensamento, nós temos que abrir a nossa capacidade terapêutica de uma forma completa. E mais ainda, não tratar doença, não tratar síndrome, se envolver com saúde. E todo o nosso envolvimento é a saúde, que é um estado adequado, físico, psicológico, mental, espiritual e social. Muito obrigado.